Sejam bem-vindos ao Carreira Tech, onde eu ajudarei você a conhecer o mercado de tecnologia através da experiência de profissionais que trabalham diretamente na área. Hoje estou com um entrevistado aqui, que é uma pessoa que tem um currículo invejável, é uma pessoa que tem um perfil que eu admiro muito, uma pessoa sincera, uma pessoa direta, uma pessoa que não dá tapinha nas costas para falar o que tem que falar. Estou com o meu amigo Bruno aqui, que está hoje em Portugal. Bruno, seja bem-vindo ao Carreira Tech, obrigado, por compartilhar a sua experiência com as pessoas sobre o assunto de SAP. Fico muito grato de você ter aceito, Confesso que eu fiquei um pouco ansioso pela sua participação, mas estamos aqui e seja bem-vindo, cara. Obrigado por me receber, é um prazer também poder dar um depoimento pro seu canal aí, contribuir com o pessoal que tem muita dúvida, acha muito misterioso esse mercado de SAP, mas vai todo mundo ver aí que não é bem assim. O SAP realmente é diferente dos outros mercados, mas não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pensa, nem esse mundo tão complexo e mundo de estrelas igual todo mundo pensa. Então vamos lá. Boa. Bom, Bruno, conte pra nós como foi sua carreira em TI antes de entrar no mundo de SAP. Bom, desde 1995, quando eu ainda estava no colégio técnico, aliás, quando eu estava na escola ainda, eu já pensava assim, tipo, você começa a fazer 15 anos, vai chegar naquela idade de adolescência, você já começa a sonhar demais, quer ter seu carro, quer ter seu dinheiro para ir para as baladas, para poder sair com as meninas, aquele negócio todo. Eu falava, poxa, eu tenho que arrumar uma forma de ganhar dinheiro rápido, arrumar um emprego, já entrar no mercado de trabalho e tal. E aí comecei a pensar, fiquei naquela, poxa, estudo mais o colégio ou já faço um curso técnico? E aí eu morava do lado do colégio Cotemig, que era chamado Cotemig Barroca, que na verdade é no bairro Grajaú. E aí, o que acontece? Eu falei com minha mãe, falei assim, vou fazer matrícula nessa escola, vamos ver como é que é e tal. Porque na época tinham, as duas maiores da época eram o Cotemig, e o Cefet. Só que o Cefet é pior, naquela época era pior do que o UFMG, Era um vestibular muito acirrado. Então o que acontece? Eu fiz o Cefet, mas já sabia que ia ser praticamente impossível. E o Cotemig pagou, entrou, E aí comecei a fazer o curso e tal. E no início não gostei muito, porque eu achava a escola fraca, porque o meu colégio era um colégio muito forte, lá no Colégio Santo Agostinho, e assim, os professores puxavam muito, exigiam muito. Mas então aí minha mãe falou assim, não, fica quieta aí e tal. E aí em 1997 arrumei o primeiro estágio e comecei a trabalhar com Microsoft Access de um curso que eu tinha feito no Cotemig, mas era um curso extra, não era um curso da grade curricular do curso. E aí comecei a fazer o curso em 1997, arrumei o estágio e depois, em 2001, também comecei a trabalhar um emprego mesmo, já não era mais estágio, e também comecei a mexer com Microsoft Access e e fui me envolvendo mais com a parte de programação, porque até então eu só trabalhava com a parte de banco de dados. Fazia algumas telas, alguns programinhas, mas nada muito programado, porque o Access tem muito assistente. Então, entrei para uma empresa, comecei a trabalhar com Access dentro dessa empresa, que no caso, na época, era a BMS, a Belgo Mineira Sistemas, que hoje veio a se tornar a ArcelorMittal. Lá dentro tinha SAP, e eles trabalhavam com SAP para o mercado em geral. Na época, acho que no final de 2001, a direção da empresa decidiu fechar a direção de negócio que tratava de clientes externos, começou a dedicar só ao grupo Belgo Mineiro. E o grupo Arcelor, na época era só Arcelor, porque o Arcelor também é um grupo de várias... É um grupo de vários outros grupos. Então, assim, foi um grupo comprando outro e virou o que é hoje, que até onde eu sei é o maior grupo de siderurgia de aços do mundo. Então, lá eles tinham um SAP e começaram a implantar SAP só nos clientes internos, só nas siderúrgicas.
E em 2005, lá dentro mesmo da BMS, eu fiz um curso de ABAP e aí comecei a trabalhar com ABAP. Nesse caso, o Axis, era um banco de dados, mas ele na sua época ele era muito utilizado? Ele era bem utilizado na época, porque assim, você tinha na época as linguagens de programação, Delphi, tinha ainda um pouco de Pascal, COBOL, né? A gente não chegou a mexer com COBOL, eu cheguei a mexer com Clipper, né? Mas COBOL não. E aí, tipo assim, era um negócio totalmente separado. Você tinha que ter um banco de dados, você tinha que ter a aplicação e tinha que fazer a conexão. Então não tinha nada muito ligado igual é hoje, né? E o Axis, ele já tinha tudo dentro. Então, ainda tem, o Axis ainda existe até hoje, né? Eu ainda uso ele para algumas coisas particulares, algumas coisas mais rápidas que envolvem tratamento de dados maior, ainda uso ele no dia a dia. Então, ele tem tabela, você pode criar uma tabela, então ele é um gerenciador de banco de dados, né? Não tem aquelas diretivas de segurança, igual o SQL Server, igual o Oracle e tal, mas né, dá para fazer muita coisa com ele, aguenta bastante registro, aguenta bastante tabela, e ele tem uma parte de formulários que já fica ligado direto na tabela. Então, à medida que você vai mexendo no formulário, você pode fazer um formulário simples, um formulário tabular. Então, assim, é tudo muito facilitado, é tudo muito conectado. Então, para coisas simples, você consegue fazer. Na época que eu comecei a trabalhar com Access, a empresa que eu trabalhava era uma empresa pequena que prestava serviço para empresas pequenas também. Tipo, representante de venda de peça de material de equipamento de ar-condicionado. Então eles precisavam de um controle de estoque, de um controle de cliente, um controle de pedido. Basicamente isso. Isso aí o Access atendia perfeitamente, porque era um escritório local, você não tinha muitas filiais, no máximo que você tinha ali no escritório eram umas 5, 6 salas, aí você fazia uma redezinha interna mesmo, colocava o banco de dados ali, fazia um banco de dados de front-end, o outro de back-end, e aí a gente dava um jeito, entendeu? E os caras ficavam felizão da vida, porque eles conseguiam fazer os pedidos, imprimir, tinha relatório, tipo um Crystal Reports, assim, entendeu? Um negócio bem sofisticado, a gente fazia uns layouts bacanas e tal. Entendi. E era bem bacana, resolvia bem o problema do pessoal naquela época, né? No final da década de 90. Eu cheguei estudando Cotemig, só que foi para fazer SI, só que eu não prossegui, né? Fui para Estácio. E eu cheguei a pegar o Delphi, peguei o Axis também em 2009, se não me engano, no meu curso técnico. E o Delphi eu gostei muito, assim, porque ele é muito fácil, né? Ele é mais visual do que... Tem a parte de programação, mas é muito mais fácil de você desenhar e tal. E eu achava eu acho que na época de 2009, eu acho que talvez já estava começando a ser menos usado o Axis. Eu não sei porque não pesquisei mercado e tal. Mas eu acho interessante o uso do Axis ser em grande escala, assim, interessante. E teve vida por 9 anos, 9 não, por 8, né? Você começou a trabalhar em 2001, 2000 na 97 você começou lá? Não. Em setembro de 97 foi meu primeiro estágio. Que eu já comecei direto com Axis, entendeu? Porque essa empresa pequena, ela representava um software... eu não lembro o software de que. Ela era a representação de um software. Então ele fazia tipo implementação. E aí, ao mesmo tempo, tentava vender nesses clientes esse software customizado, entendeu? E aí os clientes ficavam com o olho brilhando, né? Falar, poxa, vai ser um cadastro de cliente personalizado com os campos que eu preciso, um cadastro de estoque com os campos que eu preciso, entendeu? As operações do jeito que eu preciso, relatório, vai imprimir, vai sair com a minha cara, vai sair com o meu... Então, assim, os caras ficavam loucos, né? Entendi. Bacana. Você começou sua formação acadêmica fazendo curso de programação em computadores no Cotemig. Depois você foi para a PUC, onde fez bacharelado em tecnologia de informação e terminou na IBMEC com pós em administração. Por que administração? O que acontece? Quando eu entrei para o Cotemig, fiz 3 anos de Cotemig, né? Curso técnico, puramente técnico. Eu acho que eu aprendi muito no Cotemig.
E depois eu fiz o Sistemas de Informação na PUC, que também era um curso muito focado em programação, banco de dados, análise de sistema. Aprendi muito na PUC, inclusive quando a gente terminou o curso. O nosso curso foi elegido, né, foi eleito, foi escolhido pelo MEC para poder participar do provão na época, né? E a gente ficou, eu acho que das particulares, em primeiro lugar no Brasil. Naquela época, de 2006. Acho que foi. Nós fizemos a prova em 2005. E nós ficamos em primeiro lugar dos cursos de sistemas de informação. E, no geral, de TI, na área de sistemas de informação e ciência da computação, que na época eram praticamente só os dois cursos que existiam. Então, assim, a gente ficou muito bem colocado. Então, assim, os professores que a gente tinha eram muito bons professores. Inclusive, meu professor de programação, assim, a matéria de programação mais pesada, hoje ele é engenheiro de software na Google do Canadá. Então, assim, os professores nossos hoje, daquela época, hoje estão em empresas, assim, que são referência de mercado. Então, e eles puxavam muito. Esse, por exemplo, que trabalha na Google, eu tomei assim, uma repetência com ele, né? E eu fiquei um semestre só para fazer a matéria dele. E aí eu aproveitei que a matéria dele era difícil, falei, bom, quais as outras matérias fáceis que eu posso puxar? Acabei puxando religião e filosofia, né, para poder ficar livre das horas. Então eu já tinha muito conhecimento técnico do Cotemig e da PUC. Eu falei, poxa, e eu já trabalhava na Belgo Mineiro e já tinha um contato com o SAP, e eu falava, poxa, eu acho que falta um pouco mais de conhecimento da área administrativa, né? Assim, conhecer a fundo os processos. Porque na PUC a gente tinha matérias de administração, tinha contabilidade. Eu tive contabilidade no Cotemig, eu tive contabilidade na PUC, eu tive administração, eu tive recursos humanos. Então, assim, tem as matérias, mas é tipo, cada matéria é um semestre e são, tipo, pouquíssimas horas. Então não dá para você aprender, assim, de fato. E o CBA, que é o Certificate in Business Administration do IBMEC, ele era focado em administração de empresa. Então, assim, não tinha muita coisa de TI. TI era só uma matéria a mais. Então, tinha muita coisa de logística que eu não tinha aprendido. Tinha muita coisa de planejamento estratégico de empresa que eu não tinha visto. Então, tinha toda uma conexão das matérias nesse curso do IBMEC que me fizeram ampliar essa visão de negócio para poder conseguir aplicar a parte técnica. E aí eu comecei a deslanchar melhor no SAP por causa dele. Comecei a entender mais os processos por causa disso. Como você conheceu o mercado SAP? SAP que se fala, bom, ou SAP mesmo? Só te cortando rapidão. Algumas pessoas falam SAP e outras falam SAP. Entendi. Então, assim, não tem muita regra, não, sabe? É o gosto do cliente, sabe? A SAP é bem assim, a SAP faz do gosto do cliente. Entendi. Então, você fala do jeito que for, entender. Se você falar SAP e a pessoa não entender, fala SAP. Se ela não entender, é porque realmente não conhece. Então, o que acontece? Eu conheci o mercado SAP e o sistema, né, já dentro de uma empresa que já trabalhava com SAP. Voltando lá atrás, na época de 2001, quando eu entrei na BMS, eu procurava emprego no jornal e eu via anúncios grandes na parte de emprego da BMS pedindo consultor de SAP. Eu falava, gente, que raio de SAP é esse? E ficava olhando, toda semana eu olhava vaga e tava lá o tal do SAP. Toda semana eu olhava e tava lá. Eu falei, gente, quer saber da coisa? Larga esse tempo pra lá, um dia eu fico sabendo. E aí, por um acaso, tinha uma vaga na BMS para poder trabalhar com a Access. Eu não vi essa vaga no jornal, né? Eu mandei o meu currículo para a BMS, não vi essa vaga no jornal. Fiz a entrevista, passei e tal. E comecei a trabalhar lá. E aí sabia que tinha SAP, mas... assim, no cliente que eu trabalhava, que era lá em Contagem, aquela usina que tem em frente ao Power Shopping ali, que é a Belgo BKR Arames,
Lá não tinha SAP ainda. De 2001 até final de 2002 não tinha SAP. Né? Eles começaram os murmúrios de SAP a partir de 2002. Final de 2002. Então, aí eu comecei a entender. E aí chegou a equipe de SAP lá para poder implantar. E aí eu comecei a conversar com o pessoal que já era consultor e falei assim, que negócio de SAP que é esse? Como é que isso funciona? O sistema é como? O sistema é assim, é assado? E aí o pessoal começou a me explicar. É um sistema integrado, tem vários módulos, tem os processos, a gente modela os processos, depois vê a aderência do sistema nos processos da empresa e aí faz a implantação. E aí comecei a me envolver também, porque muito das coisas que eu tinha feito na época, lá dentro da BKERT, em Access, tinha que ser convertido para dentro do SAP, que eram relatórios gerenciais, eram sistemas paralelos, né, controles e vários outros tipos de pequenos sistemas, porque, na verdade, ali dentro daquela fábrica tem, na minha época, né, não sei como é que está hoje, porque já tem mais de 10 anos, tinham 9 fábricas de segmentos de produtos diferentes, e cada fábrica trabalhava de um jeito diferente. Então, por exemplo, eu tinha muito contato com o pessoal da área de arame farpado. Então, eles tinham um programa para controle de qualidade e tinham um programa para poder controlar a produção. O de produção era mais dentro do escritório e da qualidade era no laboratório. Então, por exemplo, qualidade era o quê? Eles botavam um arame numa máquina, esticava ele até arrebentar. E aí a máquina media qual que era o ponto, né, qual que era a força aplicada ali, o torque e força, para poder, de resistência do arame naquele lote, controle de qualidade. Então, o operador ia lá e digitava no sistema que eu tinha desenvolvido e alimentava tudo. Então, chegava uma determinada época, eles emitiam um certificado, né, daquele lote de arames, falando que aquele lote tinha essas características de qualidade, né? Isso eu acho que é uma norma da ISO que eles têm, e aí, bom, eu não lembro muito porque na época, já tem muito tempo isso, né? Isso foi em 2003 mais ou menos, 2002. 2003 já não tinha mais muita coisa de Access. Então, acabei me envolvendo muito com o SAP por causa dessas migrações. E em 2005, né, surgiu a academia interna, eu pedi meu chefe, falei assim, eu quero fazer essa academia e tal. E aí ele me aprovou, deixou eu fazer, e eu fiz, comecei a mexer com a BAP, né. E aí foi. Então a empresa que pagou para você o curso de SAP? Na verdade, eles já tinham uns consultores que já eram especialistas, né, que já tinham muitos anos de experiência, o pessoal que entrou começou a mexer com SAP no início, no meados da década de 90, e aí pegou lá 3 consultores que tinham interesse de dar o curso, e formou uma turma de pessoas que tinham interesse de fazer o curso, e tipo passagem de conhecimento mesmo. Entendi. Entendeu? Interessante. Bom, E aí no final tinha uma provinha, que assim, desculpa te interromper, tranquilo. Tinha uma provinha de certificação, assim, né, meio caseira, internamente, mas nada oficial da SAP. Mas, assim, depois que eu fui ver, realmente, o curso que eles fizeram tinha até mais detalhes do que o da SAP. Só um detalhe a mais. Essa provinha, ela era, tipo, texto ou ela era para você mexer no sistema mesmo? Como é que foi essa provinha? Para mexer no sistema mesmo, prova prática. E detalhe, os computadores que a gente fez a prova, né, do curso, não tinha acesso à internet. Então não tinha jeito de burlar, buscar na internet. Até porque naquela época não tinha ainda muito fórum, né, não tinha muito blog. Então, e assim, e aí, às vezes, você tava com dúvida, o cara que tava te dando o curso era um cara que você já conhecia, que às vezes trabalhava com você. Aí você falava, poxa, bicho, eu tô agarrado nesse ponto aqui e tal. Ele falou assim, dá uma olhadinha direita ali embaixo ali. Tipo assim, ele não te falava, mas né, te dava um tapinha, né, pra poder te ajudar. E aí
saiu, porque no início é tudo muito novo, né? A interface, o framework do SAP é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado. Hoje em dia, já está bem mais parecido com outras tecnologias, né? Com a introdução do Eclipse e outros frameworks que a gente tem para poder programar em ABAP, e também a SAP agora já está aceitando outras linguagens, então já está bem mais fácil fazer a transição. Bom, legal, interessante. Bom, você já tinha vontade de entrar nesse mercado? Pois é, igual eu te falei, né? Na época que eu procurava emprego, eu via lá SAP, e entrei para a BMS sem saber o que era SAP e acabei sabendo lá dentro. E aí, quando eu comecei a ter contato com os funcionários, eles começaram a me contar o que era o SAP, como é que funcionava e tal, e eu comecei a ver, depois do curso, que era um sistema bem robusto, assim, e uma programação bem menos pesada, né? Que você tinha que se dedicar muito mais ao programa do que à tecnologia. E aí eu comecei a interessar e falei assim, poxa, e aí associado a isso, né, indiretamente o pessoal falava, olha, o salário do SAP é um pouquinho mais alto. E aí eu comecei a interessar, porque aí remonta aquela época lá de 1995, que eu queria fazer o curso técnico para começar a trabalhar, para começar a ganhar dinheiro, comprar as coisas e sair, né, com a galera. Então, aí eu falei assim, poxa, então vale a pena eu fincar meu pé nesse SAP, né? Boa. Como é que você se preparou para entrar no mundo SAP? Pois é, eu acabei surfando na onda que eu já estava nela, né? Então, eu estava lá na BMS trabalhando como programador, né? Programador VBA, ASP 3.0 na época, fazia umas coisas de intranet e no Microsoft Access, e fui conversando mesmo com o pessoal que já era mais experiente, fazendo curso e me envolvendo com os processos e tipo assim, foi meio on the job mesmo, foi uma coisa bem gradual, sabe? Aprendendo no trabalho mesmo, no dia a dia, e me preparei assim no início, né? Bom, você começou a trabalhar com SAP ABAP em 2001 na ArcelorMittal, porém, sua certificação foi tirada em 2013. Como você conseguiu trabalhar com SAP sem certificação e como se preparou para esse desafio? Bom, a certificação de SAP, ela não é uma exigência. Embora algumas vagas você vai ver que pede certificação, porque em casos de licitação, às vezes é uma exigência do governo de pedir uma empresa que tenha profissionais certificados. Mas é assim, é raridade, não é assim muito, como é que fala? Exigido, né? Eles não batem muito pesado, não é uma coisa muito restrita. Então, o que acontece? A certificação, eu vejo ela mais como uma necessidade para mercados internacionais. Porque você é uma pessoa que sempre trabalhou no Brasil, aí vai trabalhar num outro país que ninguém conhece o seu trabalho, você não tem histórico profissional naquele país. Então você fala, olha, eu sou um profissional certificado. Quem vai te contratar já fica mais tranquilo de que realmente você é um bom profissional. Mas, por exemplo, os melhores profissionais que eu conheci no mercado de SAP eram justamente aqueles que nunca tinham uma certificação. Às vezes tinham até uma academia oficial, mas grande parte do conhecimento que eles tinham era baseado no fato de eles serem autodidata, né? Um dos ABAPs que foi a minha referência inicial lá na BMS, na época que eu trabalhei lá, ele sempre, nos horários vagos, ele estava sempre dando uma olhada no material oficial da SAP para poder aprender uma coisa nova. Às vezes uma coisa de ABAP mesmo, ele era ABAP, né? Ou às vezes alguma coisa funcional, né? Então, você sendo um bom autodidata, sabendo buscar os conhecimentos, eu acho que, e se envolvendo, né, nos processos também,
da empresa, mostrando que você tem interesse em trabalhar com tecnologias novas, mostrando para o seu chefe, para o seu líder, e mostrando que você está estudando, que você está adquirindo conhecimento, eu acho que isso já é bem suficiente. Boa, boa. Interessante, interessante. Bom, no seu currículo é visível que você influencia em inglês e que viajou bastante a trabalho. Inclusive, hoje você está em Portugal, né? Está falando com a gente aqui agora. Também é visível que em grande parte da sua carreira você atua e atuou como um SAP ABAP Developer. Como é a experiência de atuar com o mesmo perfil em diferentes cenários, culturas e tamanhos de empresa? Bom, a questão do tamanho da empresa não é tanto um fator assim, muito diferente, porque o sistema que eu trabalho, que é o SAP ECC, né? Que é uma enterprise, ele é mais para grandes empresas. Então isso não muda muito. Muda de acordo com o setor de atividade da empresa, né? Então, você tem empresas que são de agricultura, você tem empresa que é de fabricação de microcomponentes. Então, assim, cada setor é diferente e o que diferencia mais é isso. Agora, o que vai fazer diferença entre os países mesmo é a cultura, né? Então, a gente às vezes acha, poxa, Portugal fala português igual no Brasil. Portugal foi quem descobriu o Brasil, né? Assim, a grosso modo dizendo. Mas a cultura aqui é muito diferente, porque o Brasil é um país multicultural, Portugal não é. Apesar de Portugal ser um país pequeno, estar dentro da Europa, existe uma definição muito bem delineada do que é Portugal, do que é Espanha, do que é França. Não existe mistura, entendeu? Cada um tem a sua cultura, cada um tem os seus costumes. E assim, no Brasil tudo muito misturado. Então, assim, às vezes é difícil. Foi difícil para mim, quando eu cheguei aqui em Portugal, entender isso, porque eu falei assim, poxa, como foi Portugal que colonizou o Brasil, então já deve estar tudo mais ou menos em casa, né? Mas só que, assim, é bem diferente. É lógico, a comida é parecida, muita coisa é parecida, mas a cultura, o dia a dia, o modus operandi, né, do país, né, é bem diferente, né? E agora, no SAP é tudo padrão. O SAP é bom por causa disso. Qualquer país que você vai trabalhar, tirando a parte de localização, a parte localização que a gente chama é tipo, legislação são funcionalidades que o sistema tem específicas conforme a legislação daquela área de negócio. Então, por exemplo, nós temos o módulo de SD, que é o módulo de vendas. Então, assim, os impostos que incidem em cima de vendas no Brasil são diferentes dos de Portugal. Então, existe uma localização para Portugal, existe uma localização para o Brasil. E a mesma coisa em recursos humanos. A folha de pagamento do Brasil não tem nada a ver com a folha de Portugal, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é bem diferente. Os Estados Unidos, por exemplo, paga quinzenal. A Austrália paga semanal. Então, tem essas peculiaridades, mas o core do sistema, né, como o sistema, o mecanismo de funcionamento do sistema é o mesmo. Só tem essas diferenciações por causa de legislação e das particularidades de processo de cada país. Como está hoje o mercado de SAP para quem quer entrar? Bom, essa questão de entrar no mercado SAP é uma coisa bem extensa de falar. O que acontece? Para quem é júnior ou trainee, eu diria aquelas pessoas que ou estão estudando, né, eles estão procurando um estágio ou um emprego, ou acabaram de se formar, eu acho que o mercado é muito bom. Por quê? Porque você não tem uma expectativa tão grande de salário e você está mais interessado em adquirir conhecimento, né? E também em direcionar a sua carreira. Então, por exemplo, lá na empresa onde é que eu estou trabalhando agora, tem uma menina que ela está saindo e ela já é mais nova. E a empresa é um cliente novo
E eu falei com ela, falei assim, poxa, as empresas estão bacanas e tal, por que você está saindo? É por causa de salário? Ela falou assim, não, nem é muito por causa de salário, é mais por causa que eu quero adquirir novos conhecimentos também e tal. Então, assim, como ela é mais jovem, eu acho que ela tem uma formação mais recente, então ela está mais interessada em trabalhar com outras tecnologias dentro do SAP para poder direcionar a carreira dela. Então, para quem está nessa fase inicial, eu acho que é ótimo. Agora, o que aconteceu? No Brasil, está tendo toda essa turbulência econômica e política. Então, assim, os salários baixaram muito, as vagas sumiram, né? E o que está aparecendo agora são vagas de 3 a 6 meses, porque, assim, eu ainda tenho cadastro com algumas empresas, com alguns recrutadores que me mandam vagas. E a maioria das vagas que vem é vaga para São Paulo, não paga despesas, de 3 a 6 meses, com possibilidade de prorrogação. Só que essa com possibilidade é realmente 50-50. Na minha época, na época que o mercado ainda estava bom no Brasil, nessa época de 2012, 2013 mais ou menos, as empresas colocavam com possibilidade de prorrogação como se fosse um período de experiência. Então, assim, se você atendesse às necessidades que eles estavam precisando, você ia continuar, porque eles tinham um projeto para 2 anos. Então, eles falavam 6 meses com possibilidade de prorrogação como, né, um período de experiência. Então, o que acontece? No Brasil, a situação está meio ruim por causa disso, entendeu? Eles estão contratando, às vezes, sênior e pleno para esses períodos muito curtos. Diferente muito de Portugal, que Portugal tem vaga assim, tá caindo vaga no colo da gente igual cai água de cachoeira, entendeu? E uma coisa que a gente vai falar mais para frente é que Portugal tem um incentivo para profissionais de outros países para poder vir para cá. Para brasileiro, melhor ainda. Né? Eles têm um programa que, se você é um profissional qualificado, você pode aplicar para uma vaga e pode conseguir trabalhar aqui legalmente, como eu consegui, se tiver uma empresa que vai te dar um contrato de trabalho. E, por incrível que pareça, uma empresa daqui te dar um contrato de trabalho não é uma coisa tão difícil, igual todo mundo acha. Mas voltando à pergunta, né, para quem quer entrar no mercado, a parte mais difícil é quem já é de outra área e queira migrar. Eu tenho um amigo que ele trabalha com Oracle, ele estudou assim ABAP extensivamente, ele fez vários cursos, ele pratica, ele tem um outro assunto que a gente vai falar mais para frente, o Minisap instalado na máquina dele, ele faz programas, ele faz os projetos dele e tal, mas na hora que vai tentar sair do Oracle para poder passar para o ABAP, toda a consultoria quer contratar ele como júnior. E aí o salário dele cai abaixo da metade. Entendeu? Então eu acho que o mais difícil é isso, a questão salarial para quem já está num nível mais elevado de outras tecnologias. Agora, tem um grande benefício que eu estou vendo, não tenho certeza, né, mas pelo que eu tive lendo, porque não é minha área, tem uma tecnologia nova no SAP, que é o Fiori. E o Fiori, ele é uma tecnologia, parece que mais voltada para front-end, onde ele trabalha com HTML5 e JavaScript. Parece que dá para programar com outras tecnologias também. Então, quem já é dessa área de web, também o pessoal de fala UX, né? UX, User Experience. Eu vi até a entrevista de uma menina que você fez de UX. Então, esse pessoal que trabalha mais com front-end, talvez tenha uma oportunidade melhor para entrar. Por quê? Porque o Fiori é uma tecnologia relativamente nova, tem poucos profissionais no mercado e como a pessoa já tem uma experiência, talvez ela consiga entrar mais fácil e não degradar tanto o salário. Entendeu? Então, eu acho que deu uma quebrada naquela barreira de entrada que tinha da época que só tinha a BAP. Entendi. Um ponto importante que você colocou aí,
É a respeito de realmente quem já construiu uma carreira, e é um dos objetivos desse projeto também, é atualizar, né, as informações sobre como está o mercado para quem já está, por exemplo, no meu caso, eu estou na área de infraestrutura há mais de 10 anos e eu meio que comecei a cansar. Então, um dos objetivos primeiro é pegar informação com quem trabalha, e eu sei que tem pessoas também que estão no meu caso, de que tem uma carreira já, e que para eles saírem, para ir para uma nova carreira, o valor, né, a parte financeira é a parte que mais pesa nessa decisão. Eu acho interessante ter comentado isso aí. Eu inclusive tive uma oportunidade de estudar SAP, eu não lembro se foi a ABAP, eu tive até comentado com você uma vez, e eu não me adaptei muito, porque eu tô fugindo de programação por enquanto, mas por enquanto dá, daqui a pouco não vai dar não, mas por enquanto eu tô fugindo, mas eu vi que realmente é bem diferente do que a gente está acostumado, assim. Eu já fiz, né, SI, já mexi com Def, já mexi com Java, já mexi com C++, então o que eu esperava era bem diferente, assim. Mas não tô falando isso para desencorajar ninguém, é só para as pessoas saberem que realmente é um mercado bem diferente do que a gente está acostumado. Início, né? Depois que você vai começando a trabalhar, provavelmente você vai podendo usar alguma coisa da sua bagagem, me corrija se eu estiver errado. Mas é interessante esse detalhe que você falou. Eu acho que assim, cada um no seu quadrado. Sabe? Então, assim, o pessoal de infraestrutura geralmente não tem muito jeito que eu falo assim, não tem muita vontade, né, de trabalhar com análise de sistema, não tem muita vontade de trabalhar com programação, então fica mais ou menos ali na parte de administração de banco de dados, administração de rede e essas coisas mais relacionadas realmente à infraestrutura. No seu caso, falando específico, né, a parte de infraestrutura, a gente vai ver mais para frente, eu acho que eu coloquei um item relativo a isso, o Basis, que é a parte do SAP que cuida de infraestrutura, que cuida de servidor, que cuida de rede, monitorização, de banco de dados e essas coisas todas. Então, assim, pode ser que seja uma área interessante para você entrar em SAP. Uma boa. Eu ia até perguntar, mas acho que já vai estar na próxima pergunta. Que a pergunta é o seguinte: caso alguém queira conhecer melhor o mercado, quais sites a pessoa deve procurar para obter informações? Nossa, essa aí é uma pergunta bem extensa, quer dizer, é uma resposta bem extensa, né? Então, assim, eu coloquei vários links. Eu vou disponibilizar e aí depois, então pode ficar tranquilo. Depois você coloca na descrição do vídeo para o pessoal ver aí, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui. Desculpa não estar olhando para a câmera, porque eu estou olhando para minha colinha ali. O que acontece? Eu fiz meio que numa ordem boa para o pessoal habituar, né, a fazer a procura, né? Então, por exemplo, o que é bom? Você entra no site da SAP e lá tem uma parte das consultorias que são acreditadas pela SAP, que ela chama de parceiros. Isso, na verdade, é um diretório de fornecedores, né, do serviço da SAP, que serve para os clientes, mas que a gente utiliza a nosso benefício também. Então, você entra lá e tem os nomes das consultorias todas, de todos os países. Então, você faz a pesquisa, vai aparecer o nome da relação de todas as empresas. Feito isso, você elege algumas empresas que conhece, que você, tipo assim, são os nomes mais conhecidos, e entra. Antigamente era o Love Mondays, o site, né? lovemondays.com.br, que agora virou Glassdoor, que ao meu ver ficou muito melhor, porque a Glassdoor ela é uma empresa internacional. Então, assim, ela tem vários países e tem informações de mercado sobre vários países. Então você pode comparar, tem informações de salários, tem vagas, tem um monte de coisa. Quem conhece já sabe. Então você, de posse dessa lista que você pegou no site da SAP, você vai lá no Glassdoor, pesquisa essa empresa e vê o que os empregados estão falando daquela empresa. É lógico que vai ter muitas empresas lá, que vai ter muita gente falando muito mal e vai ter gente falando muito bem, né? Mas no final das contas você vai ver que em todas as empresas as pessoas mais ou menos falam as mesmas coisas.
Então dá para você ter uma noção, mais ou menos, de mercado e saber o que o pessoal pensa. Então, entra lá no Glassdoor, coloca lá consultor SAP ou simplesmente SAP. Coloca SAP, provavelmente ele já vai sugerir os cargos, vai clicando em um por um, vai analisando, vai conhecendo e vai vendo a opinião do pessoal. E vê a opinião do júnior, vê a opinião do pleno, vê a opinião do sênior, do especialista, do gestor de projeto, do consultor funcional, do BASIS, do ABAP, do Fiori, de todo mundo. E aí você acaba que se envolvendo. Se você conhecer alguém que já é consultor na área, melhor ainda. Você troca ideia direto com essa pessoa. Agora, tem também, como não poderia deixar de ser, né? O pessoal da área de programação, o pessoal bem assim, bem caricato, bem divertido, gosta de uma zoeira. Tem alguns blogs que, por sinal, são dos melhores ABAPs que eu já conheci no mercado, alguns que eu conheci diretamente, outros que eu conheci indiretamente. Então, eu coloquei o ABAP Zumbi, que é um site que mescla coisas de ABAP com coisas de filmes e umas sátirazinhas, né? Tem o ABAP 101, que é uma coisa mais técnica. Tem o site do Bruno Lucatelli, que não sou eu, né? É Bruno também, mas o Bruno Lucatelli ele já deu até palestra na SAP, ele já é um cara assim, do nível bem mais elevado. Não conheço ele pessoalmente, mas assim, o pessoal fala, um fala, outro fala e acaba chegando. E uma outra coisa, fazer um parênteses aqui, o SAP é igual a uma cidade do interior. Então assim, todo mundo conhece todo mundo, ainda que ninguém nunca tenha se visto, sempre você escuta uns nomes comuns em diferentes consultorias, em diferentes clientes que você vai. Então, assim, é um mercado bem, como é que fala? Bem mesclado, bem condensado. Bom, sites, agora eu acho que o mais interessante para quem ainda não se envolveu com SAP, né, que quer botar a mão na massa, prático mesmo. Eu coloquei aqui o primeiro da lista, que na minha opinião é o melhor no custo-benefício, é o OpenSAP, que é open.sap.com. São cursos 100% em inglês, e aí abre outro parênteses aqui. Se você ainda não se dedicou ao inglês, estude, porque eu tenho amigos que estão vindo para a Europa, né, com cidadania italiana, com cidadania portuguesa, com cidadania espanhola, tentando arrumar emprego em empresas onde eles são nativos na língua. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que tem cidadania italiana, fala português, mandou currículo para a empresa portuguesa e não consegue a vaga porque não fala inglês. Ou seja, o cara fala português, está querendo arrumar emprego numa empresa portuguesa, mas sem o inglês não contrata. Então, assim, fazendo um subparêntese ainda. Aqui, não estou querendo diminuir a qualificação de ninguém, né? Mas aqui, em Portugal, qualquer emprego que você vai arrumar, seja de balconista, atendente de supermercado, qualquer coisa, taxista, deixa eu pensar aqui, sei lá, qualquer emprego, segurança, que é um emprego que você não conversa com muita gente, né? Segurança tem que ficar lá só monitorando, né, o movimento. Geralmente pede pelo menos o inglês, entendeu? Aqui, onde eu moro no Porto, é uma região altamente turística. Eu faço compra num supermercado pequenininho que tem aqui perto. Na fila do supermercado, 90% das vezes tem alguém falando inglês. E não é ninguém da Inglaterra, ninguém dos Estados Unidos. É gente da França, é gente da Espanha, é gente da Itália, é gente da Suécia, entendeu? Então, assim, exige-se isso aqui porque são vários idiomas diferentes e o idioma comum de conversação no mundo inteiro é o inglês. Então, assim, o OpenSAP, por ele estar todo em inglês, ele ser universalizado, né,
para todos os profissionais, ele é todo em inglês, então é bom o pessoal dedicar mais ao inglês, sabe? Pegar uns cursos, o Open English, eu já não lembro mais, é English Town, tem o iTalk também, que tem os professores que você paga por hora, que eu achei bem bacana, uma época que eu estava olhando. Então, assim, tem material hoje. Hoje estudar inglês é muito mais fácil e muito menos custoso. Custoso do ponto de vista de tempo, não do ponto de vista de dinheiro, né? E, bom, o curso que um amigo meu fez e me recomendou, que ele gostou muito, que é assim, 100% mão na massa, esse já é em português, que é uma iniciativa de um ABAP brasileiro, é o ABAP Fox. Ele tem 2 sites, eu não entendi muito bem. Um parece que é blog e o outro parece que é mais para o curso. Tem no site da SAP, tem o Community Network, que é o SCN, e tem o Developer Network, que é o SDN. Entra no site da SAP e procurando lá as comunidades, você consegue achar. Bom, eu costumo dizer que tudo que você procura, você tem que procurar primeiro na fonte, né? Então, eu acho que o ponto de partida inicial é o site da SAP. Só peço para o pessoal tomar cuidado, porque o site da SAP, assim como o site de qualquer outra empresa, ele é dedicado a cliente, porque a empresa quer ganhar dinheiro. Então, o site da SAP, o pessoal, depois que começar a consultar, vai notar que ele é um site muito mais de marketing do que de conteúdo. Só que tem essas partes de comunidade que tem um conteúdo mais específico, tanto para a parte funcional quanto para a parte técnica. Então, aconselho sempre dar uma olhadinha lá, mas tomar cuidado com essa parte de marketing, onde a SAP está tentando vender os produtos dela, porque ela faz um material muito completo e você vai lendo, e chega no final você fala, tá, mas isso aqui para mim não serviu de nada, porque eu quero conhecimento técnico, né? Bom, tem uns outros sites aqui que são de novidades, o link é muito grande, então depois o pessoal consulta, que é do SAP Cloud Platform, que agora a SAP está disponibilizando o framework dela de programação, todo o ambiente de programação, né? Todo na nuvem. Eu não sei se são todas as pessoas que podem ter uma conta gratuita lá para fazer algumas coisas limitadas, né? E é muito interessante, porque até então a gente não tinha essa facilidade, e agora com essa introdução de Fiori e as coisas na nuvem, começou a ter essa disponibilidade. Eu sei que o pessoal que mexe mais na parte front-end tem essas funcionalidades lá para poder desenvolver coisas próprias, fazer uns testes, né, fazer uns programinhas demo, umas coisas assim. Então eu coloquei 2 links, que vocês vão ver na descrição do vídeo, que é um artigo que fala sobre esse novo paradigma, esse novo ambiente, né, do SAP no cloud. E tem um outro que também é muito bom, que é brasileiro, por sinal. Bom, isso aí é a parte de cloud. Agora, voltando um pouquinho antes no tempo, né, quando a gente ainda não tinha o cloud, existe uma possibilidade da gente instalar o SAP na nossa máquina. Você pode instalar até no notebook. Eu já instalei no meu e é tranquilaço. Inclusive, com máquina virtual. E esse site, esse link que a gente está passando, ele já tem o passo a passo, que eles explicam detalhadamente como é que instala. Se você seguir o passo a passo, não tem erro. Você só tem que tomar cuidado com os requisitos de máquina, porque realmente, se não cumprir todos os requisitos mínimos de máquina, ou não vai rodar, ou então vai começar a dar muito erro. Então, assim, para o pessoal começar a se envolver com o SAP, seriam esses links, né? E aí tem o cloud, para quem quiser mexer mais no cloud, quem quiser instalar o SAP na própria máquina e começar a mexer também, tranquilaço. Bom, falando um pouquinho ainda de vagas, né, que a gente esqueceu
deixou por último aqui, esqueceu de falar no tópico anterior. Tem um site que eu acho que é bem interessante para o pessoal procurar a vaga de SAP, que é o apinfo.com. Além dos já velhos conhecidos LinkedIn, vagas.com.br e o currículo. O currículo ele é menos conhecido, mas também é um site bom que eu tenho visto bastante vaga de SAP lá. E os outros, eu acho que InfoJobs, eu não tenho muito tempo que eu não acesso InfoJobs. E o próprio Glassdoor que a gente falou lá no início, né? Parece que tem vagas também. Boa. Bom, quais são as carreiras que nosso inscrito pode escolher para investir? Pois é. As principais delas, primeiro é aquela que eu conheço mais, né? Que é de consultor ABAP, que é a área de programação. Que é bom ter conhecimentos da área de programação e também um pouco de processo de negócio, mas não tanto quanto o consultor funcional. Daí a gente ainda na parte técnica tem o consultor Basis, que a gente já falou antes, que é a parte de infraestrutura, servidor, a administração de banco de dados, a administração de redes e tudo relacionado à infraestrutura no servidor SAP, né? Sistema operacional também, que eu já estava esquecendo, que eu não falei da outra vez. Então, o pessoal dessa área vai se identificar mais como consultor Basis. O consultor funcional, que analogamente seria o analista de sistemas, né? Que é a pessoa que entende tanto do sistema quanto do processo de negócio. E aqui, qual que é a diferença de um consultor funcional para um analista de sistema? Muita gente pergunta. O analista de sistema, geralmente, ele faz tipo levantamento de requisitos e desenha um sistema específico para aquela necessidade do cliente. O consultor funcional, o que ele faz? Além dele virar para o cliente e falar assim, olha, o SAP tem essas funcionalidades que vão te atender, ele também tem a capacidade de sugerir para o cliente a melhor maneira dele desenhar os processos dele para poder ficar mais aderente ao SAP. Então, ele tem, às vezes, muito mais conhecimento de processo do que conhecimento de SAP. Por quê? O consultor funcional, o ideal de um consultor funcional seria o quê? Ele já ter tido muito contato com um processo de negócio, ou seja, já ter trabalhado, por exemplo, na área financeira de várias empresas ou de uma empresa durante muito tempo, e daí ele se especializar em implantação de sistema SAP. O que o pessoal costuma falar é, o cara que é do financeiro, que já trabalha, por exemplo, há 5 anos, 10 anos no financeiro, para ele fazer uma academia funcional de finanças, por exemplo, de consultor FI, ele só vai aprender a apertar botão. Por quê? Porque os processos de finanças, dependendo da sub-área, elas já são padronizadas. Então, é difícil. Eu escolhi um tópico, tipo assim, eu escolhi uma área que não é muito a minha praia. Deixa eu voltar aqui e falar do HR, né, que é recursos humanos que eu entendo mais de área funcional. Então, por exemplo, a pessoa que faz folha de pagamento, ela já sabe como é que é o processo de folha de pagamento, porque ela já trabalha com aquilo há 5 a 10 anos. Então, na hora que ela vai fazer uma academia funcional do SAP, ela já vai chegar lá perguntando para o instrutor aonde eu configuro as rúbricas salariais. Por quê? Porque ele sabe que em algum lugar no sistema tem que configurar isso. Porque todo sistema de folha de pagamento, você tem que configurar a rúbrica salarial. Então, assim, é muito mais fácil alguém que já tem conhecimento de processo virar um consultor funcional do que o contrário. Do que alguém que tem uma formação de análise de sistema virar um consultor funcional. Porque aprender o processo é muito mais complexo do que aprender a operar o sistema. Verdade. Ou aprender as funcionalidades que ele tem. Entendeu? Porque aprender as funcionalidades que o SAP tem é só ler documentação, é fazer um curso, entendeu? E pegar a prática, lógico, né? Porque você não vai fazer o curso e já sair fazendo
com a mesma destreza que um consultor funcional que já tem 5, 10 anos de experiência faz. E, por último, mas não menos importante, né, eu acho que diria até que mais importante, é o gestor de projetos. Então, a pessoa que às vezes já tem uma formação de gestão de projetos, ela pode se dedicar mais à área de SAP, entender como é que funciona o modelo de negócio do SAP e se tornar um gestor de projetos SAP. Tem algumas outras carreiras correlatas também, que não são menos importantes, mas que dentro de um projeto SAP tem menos pessoas envolvidas, né? Às vezes mais, às vezes menos. Por exemplo, Change Management. O Change Management ele tem várias responsabilidades. Uma delas é cuidar da parte de transição do sistema antigo para o sistema novo. Então, é o gerenciamento da mudança, né? Eles vão fazer tudo que é de mudança de sistema, de processos, e aí cada empresa faz de um jeito diferente. Tem algumas empresas que nem Change Management não usam, né? Isso aplica mais quando a empresa já tem quando já é uma empresa já madura, né? Uma empresa já mais antiga, de mais tempo, que já tem um sistema e está migrando para SAP. Então, mesmo porque são raras as empresas que já nascem grande e tipo assim, vamos abrir uma empresa grande aqui agora e vamos instalar o SAP de cara, né? Isso eu nunca vi. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Então, assim, eu prefiro não me enveredar muito nessa área de Change Management, só queria falar que existe, né, para o pessoal também ter subsídio para poder procurar na internet. E, bom, o que eu estou me lembrando, assim, dos cargos principais de SAP seria isso. Lembrando que no site da própria SAP, o cara consegue também ter noção de quais são os cargos que existem também, ou tem algum lugar que ele consiga... Além do antigo Love Monday, que é o que é Gloss... O que é? Glassdoor. Glassdoor. Lá se ele colocar SAP, provavelmente vai achar também os cargos, né? Isso. Bom, eu acho que assim, para tudo que você não acha na vida, você procura no... Boa. Então, se você colocar lá, por exemplo, a estrutura hierárquica ou estrutura de consultores SAP num projeto SAP, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que deve ter algum PowerPoint, lá no Google Images também deve ter algum gráfico, né, falando e tal, e alguma descrição, porque sempre tem muito material de projeto, assim, disponível na internet, sabe? Bom, existem cursos disponíveis sobre o mercado SAP, como, por exemplo, SAP para iniciantes, produzido por Elton Mello, consultor SAP referência no mercado, e Reinaldo Gandelini, coach e estrategista de carreira. Tem também o SAP ABAP, programação para iniciantes, também o SAP S/4HANA, entre outros oferecidos por empresas que não são própria SAP. Você acha que vale a pena o investimento para quem quer conhecer melhor o mercado, além das ferramentas e como funciona o mundo SAP, ou acha que já deve começar, por exemplo, pelo curso Academy SAP, desenvolvido pela própria SAP, mas que tem um preço um pouco salgado? Pois é. Aqui vai muito na base daquela pergunta anterior que eu dei um foco maior na parte do funcional. Então, por exemplo, a Academia SAP é um custo muito elevado para quem não tem já um conhecimento de processo da área funcional. Agora, nas outras áreas é um pouco diferente. Por quê? Primeiro porque, igual a gente disse lá no início da entrevista, a certificação ela não garante vaga em empresa nenhuma, né? Não é simplesmente você bater na porta da empresa, falar que você tem certificação que você vai ser contratado. Pode até ser, mas naquelas condições. Vão querer te contratar como júnior, porque você não tem tempo de experiência. E isso é uma coisa que é uma desvantagem, que assim, o pessoal fica um pouco chateado, né? Que às vezes você tem conhecimento, você trabalhou pouco tempo na área, mas trabalhou intensivamente. Só que o que a maioria do pessoal considera é o tempo
Então, por exemplo, é um número de anos que define a sua experiência. Então se você tem aí 2 até 3 anos, você pode ser classificado como júnior. Se você tem de 3 anos até uns 5 anos, como pleno. De 5 anos para cima, como sênior. Entendeu? Então, assim, isso é uma classificação que, ao meu ver também, eu hoje como sênior, acho que não é uma classificação justa. Entendeu? Eu já vi empresas perderem, aqui inclusive em Portugal, já vi empresas perderem bons profissionais por causa de falar, não, você é pleno porque você tem 5 anos de experiência. Quando, na verdade, era uma pessoa que já tinha uma bagagem anterior, complementar, né? E tinha muito mais experiência que pessoas que tinham mais anos. Então, assim, eu acho uma classificação meio injusta. Voltando para a pergunta. Então, a Academia SAP tem realmente um preço muito salgado. Eu não acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena é o seguinte, se você é de outra tecnologia, tipo o meu amigo de Oracle, procura uma empresa que tenha Oracle e SAP. Entra como Oracle, começa a sondar as suas possibilidades de virar, né, um profissional da área de SAP, e daí você vai procurar um curso que vai encaixar no seu perfil. Para quem está recém-formado, mesma coisa, entra para uma empresa, né, que já tem uma consultoria SAP, ou um cliente que já tem a SAP implantado, e começa a sondar qual área que você vai se identificar, e aí você se dedica ao estudo. Primeiro, um estudo autodidata, né, eu recomendo, para depois partir para a Academia SAP. Se você encontrar um curso que fala assim, vamos dar um curso de ABAP, e no final do curso as pessoas que tiverem um aproveitamento melhor, nós vamos encaminhar para o emprego. Se for uma consultoria séria, é bom consultar também, ver se realmente eles estão falando, o que eles estão falando realmente procede, e ver que o mercado realmente tem necessidade desses profissionais, aí eu já acho que vale a pena, mesmo que tenha que pagar um pouquinho mais, entendeu? Então, exceto se especificado, eu acho que certificação não garante vaga. E, igual eu falei, dos melhores profissionais que eu conheci, a maioria deles não tinha certificação. Entendi. Todos autodidata. Boa. Bom, na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar com SAP? Pois é, essa é uma questão polêmica. Vamos falar primeiro das vantagens, né? Bom, eu acho que além dessas todas que a gente já falou, que eu acho que o pessoal já deve ter feito uma peneira aí, já deve ter visto que tem algumas vantagens, eu acho que, assim, muitas empresas grandes usam SAP, então, assim, e eles estão sempre atualizando o sistema, porque tem sempre legislação nova, tem sempre melhoria de processo, e tem sempre uma versão nova sendo implantada, então, assim, é um serviço contínuo, né? E eu acho muito difícil a SAP, tipo, sumir do mercado assim do nada, entendeu? Na Europa tem muito, nos Estados Unidos tem muito, e no Brasil tem muito. O Brasil é um mercado bem significativo para a SAP, só hoje está em baixa por causa dessas questões político-econômicas. É um sistema robusto e, ao meu ver, muito confiável, né? Muito difícil você, digamos assim, hackear um sistema SAP, se ele for bem instalado, bem protegido, tanto que a maioria das empresas que eu passo, elas sempre estão investindo em sistemas de segurança, né? Dados criptografados, servidor bem separado, com backup, com data center, e, enfim, agora esse negócio de cloud melhor ainda. E tem um suporte da SAP muito bom, então, assim, tudo que tem de problema naquilo que é standard, a gente ainda não falou dessa questão de standard, né? Standard é tudo aquilo que é processo padrão de toda empresa. Então o SAP já vem formatado de uma maneira que todos os módulos atendem
o padrão que todas as empresas seguem. Então, tudo que é processo de venda, por exemplo, faturamento. Toda empresa que vende tem faturamento, né? Toda empresa vende, então toda empresa tem faturamento. Então, um sistema de faturamento padrão já está no SAP. É só configurar conforme as variações de cada empresa. Então, a SAP dá um suporte muito bom nisso. Então, se tem algum problema no sistema que algum cliente identificou, ele abre um chamado na SAP, fala, olha, o standard está com problema e a gente precisa que corrija porque o cliente não está conseguindo usar o sistema. A SAP vai lá, olha, diagnostica e se realmente é um defeito da SAP, ela corrige, lança uma nota, fica disponível para todos os clientes. Então, assim, eu acho um sistema bem gerenciado. E isso é uma vantagem porque é confiável, né? É um sistema que você pode confiar, que tem várias pessoas usando e tem sempre uma manutenção contínua. E o melhor de todos para a gente que é profissional é a remuneração acima da média, né? Isso aí é uma vantagem que não tem igual. É lógico que um consultor, um ABAP não ganha o dobro de um programador Java, mas em determinados casos é um pouquinho a mais, né? Hoje eu não sei como é que está o mercado de Java no Brasil, mas eu imagino que deve estar bem equiparado. Desvantagens. Bom, eu acho que o pessoal já pôde perceber dificuldade para poder entrar no mercado aqueles profissionais que são de outras áreas, né? Principalmente aqueles que já têm um salário um pouquinho mais alto e as empresas não têm muita abertura para poder contratar no mesmo nível de senioridade. Uma outra coisa que eu acho que é uma desvantagem é a dificuldade para trabalhar com outras tecnologias. Então, por exemplo, igual aconteceu em 2008, 2009, mais ou menos. Deu uma queda boa no mercado como um todo, né? O Brasil estava em crise nessa época. Então, assim, se você só tem conhecimento de SAP, fica meio limitado para trabalhar com outras tecnologias. Então, por exemplo, ainda que você tenha um conhecimento de Java, por exemplo, mas a maior parte da sua carreira em ABAP, o pessoal de Java não te vê com muito bons olhos, entendeu? Uhum. Mas não é porque você tem pouca experiência em Java, é porque você tem muita experiência em ABAP. Tipo, o pessoal vai falar, é um preconceito? Não sei se é bem um preconceito, mas é aquele negócio que eu falei, é cada um no seu quadrado. Por quê? Java é plataforma aberta. Você programa para tudo quanto é tipo de desenvolvimento. Você faz desde um software para poder controlar um robô, até um software de gestão empresarial, né? Então, por exemplo, o software de declaração de imposto de renda é feito em Java, até onde que eu me lembro, né? Eu acho que é ainda. Até da época que eu acompanhei, eu acho que é, porque como é que chama a empresa lá que faz o sistema? Não, esqueci o nome. É a empresa do governo lá que faz o sistema. Eles trabalham basicamente com Java. Então, isso para mim é uma desvantagem. Você transitar entre áreas, né? Do mesmo jeito que é difícil para uma pessoa de outras tecnologias entrar em SAP, é difícil para uma pessoa de SAP transitar para outra tecnologia. E por último, não menos importante, para o pessoal ficar de olho, são as consultorias picaretas, né? Assim, falar, poxa, mas o SAP é um sistema de alto nível, os clientes são clientes de alto nível, é um sistema caro e tal, ainda tem consultoria que ainda precisa fazer isso? Infelizmente tem. Por quê? O que acontece? Empresas pequenas, não só pequenas, tem grandes que também são picaretas, começaram a ver que as empresas grandes estavam ganhando dinheiro muito fácil e falaram assim, poxa, eu acho que eu vou tentar também ganhar dinheiro com esse negócio. Como é que eu faço para poder ganhar dinheiro com isso? Aí descobriram que é só contratar um pouquinho ali de consultores e tal, fechar um projeto num cliente e tal, alocar os consultores e ficar recebendo dinheiro. Só que aí, o que acontece? Eles começam
paralelo às consultorias picaretas, vem também consultores picaretas. É o que eu costumo falar. Tem gente boa e tem gente ruim em tudo quanto é tipo de lugar. Aqui em Portugal, por exemplo, fazendo um parênteses, é um país muito seguro. Mas você não pode ficar dando bobeira na rua, porque aqui também tem ladrão. É mais difícil você achar um ladrão aqui em Portugal do que no Brasil. Mas também tem, em todo lugar tem, né? Então, o que acontece? A consultoria picareta, ela contrata qualquer consultor, o mais barato, para poder colocar no cliente, para ela poder ganhar mais dinheiro. E aí, o que acontece? O cliente vê que aquele consultor não atende a necessidade dele, vira para a consultoria e fala, olha, tira esse cara daqui. Aí a consultoria vai lá e contrata outro do mesmo nível, que às vezes também é picareta, porque ele é mais barato. Aí o cara vai lá e faz a mesma coisa. Aí, até o ponto que chega o cliente e vira para a consultoria e fala assim, olha, se você não colocar alguém aqui que resolve o meu problema, eu vou, além de não te pagar o que eu já te devo, porque geralmente os pagamentos são a prazo, né? Além de eu não te pagar o que eu te devo, eu ainda vou te tirar daqui e vou queimar seu filho no mercado. Aí o que acontece? A consultoria picareta vai atrás de um cara bom. Entendi. Ou de um cara mediano, desde que a pessoa resolva o problema. Aí ela resolve pagar um pouquinho a mais pro cara, quer dizer, ela resolve falar que ela vai pagar um pouquinho a mais e coloca o cara lá na empresa. O cara vai lá, resolve o problema. Só que geralmente a consultoria paga o consultor dentro de 30 dias, quando é PJ, né? Porque tem PJ e tem CLT. Quando é CLT é mais difícil. Mas geralmente essa situação de picaretagem acontece mais no PJ, porque é pagamento a prazo. Então o que acontece? O consultor entra lá, em 2 semanas resolve o problema. E aí a consultoria vira e fala assim, obrigado pelo seu serviço, daqui 15 dias eu te pago. E vai e não paga. Nossa. Entendeu? Mas esse tipo de situação então, assim, acontece frequentemente? Tipo assim, ela... Não. Não é frequente. Não é assim. É um caso isolado ou outro que a gente escuta. Por exemplo, comigo nunca aconteceu. Nunca tive esse tipo de problema. Você entendeu? Mas a gente tem que ficar atento a essas consultorias para não... Principalmente o pessoal que está entrando no mercado agora, né? Para poder não cair nessas ciladas, né? Mas aí, por exemplo, nesse caso, aí o cara não foi pago. Esse cara, ele provavelmente vai entrar na justiça contra essa empresa. E isso não fica de uma forma pública em algum local para as pessoas consultarem essas empresas antes de entrar, caso elas recebam alguma proposta? Pois é. Como é uma relação entre empresas, né? Verdade. Então pode rolar um processo de não pagamento por prestação de serviço, né? Igual eu tenho uma empresa no Brasil, que hoje está inativa, eu não uso ela para nada, porque, né, não tem faturamento no Brasil, e prestava serviço para outras empresas. Então a minha empresa teria que entrar com uma ação, né, contra a outra empresa. Agora, paralelo a isso, o que pode acontecer? Às vezes a consultoria vira para o consultor e fala assim, olha, eu estou precisando com urgência. Então vai lá no cliente, depois você vem aqui para poder assinar o contrato. Nossa. E aí é que o negócio se enrola mais ainda, entendeu? Se você dá sorte de contar com a colaboração do cliente, né? Se o consultor dá sorte de contar com a colaboração do cliente, fica mais fácil. Agora, isso vai de cada caso. Eu, tipo assim, não ia muito a fundo. Já aconteceu com um amigo meu, né? Não vou falar região, não vou falar cliente, não vou falar nada, porque ele não me autorizou. Isso, assim, uma coisa que ele comentou comigo, assim, em off, né, pra a gente conversa entre a gente, para, assim, olha, toma cuidado com essa consultoria, porque nesse cliente ela fez isso comigo. Boa. E às vezes não conta com a ajuda do cliente, então, assim, a gente tem que se comunicar, né? Então, o que ele me falou foi isso, falou assim, olha, eles me colocaram lá, eu resolvi o problema deles e quase que eu não consigo nem voltar lá para poder pegar minhas coisas. Porque eles falaram que já não tinha mais acesso, já não podia entrar lá mais. E aí eu tive que ir lá e
e conversar. O pessoal viu que sabia que eu já estava lá, que as minhas coisas estavam lá, e eu só fui lá, tirei e fui embora. Nossa. Né? Então, tem que tomar cuidado. É complicado isso aí, viu? Bem complicado. Essa é uma desvantagem. Eu não sei se em outras áreas tem isso, acredito que não, porque a maioria dos contratos a maioria eu acho que é CLT, né? Uhum. Então, é uma desvantagem do SAP, do nosso mercado. Assim. Bom, a pergunta dos inscritos. A pergunta do Rafael, que eu não vou saber falar o sobrenome, me desculpe, Rafael, é Gramicelli. Se eu falar errado, me perdoe. É assim, qual é a melhor maneira de começar na carreira SAP? Pois é. Bom, a melhor maneira, assim, asterisco, ponto asterisco, né, para todas as áreas, é você começar a trabalhar numa empresa que tenha SAP. Seja uma consultoria, seja um cliente. Boa. Aí também a pergunta do Rafael, dicas de estudo e como está o mercado hoje, a gente já meio que respondeu isso, né? Tem os links lá que a gente colocou, então assim, eu acho que tem bastante material, principalmente no OpenSAP, tem muita coisa para poder ver lá, muito curso, e curso assim de alta qualidade. Os profissionais que eu conheço, autodidatas, que fizeram curso online, que aprenderam bastante coisa, fizeram curso no OpenSAP, né? O curso tem um consultor de Fiori que eu conheci, que logo que saiu o curso de Fiori no OpenSAP, ele já fez e já começou a meter a cara e hoje ele já é sênior e já está dando curso de Fiori. Legal. Então, assim, realmente é uma fonte bem interessante. Boa. O Cristiano, de novo, ele pergunta se você acha que SAP SCC vai ser descontinuado e como anda a demanda de SAP S/4HANA. Bom, com certeza o SAP SCC vai ser descontinuado. Agora, na minha avaliação, baseado nas outras versões do SAP, menos de 10 anos eu acho que não. Porque você imagina o tamanho do parque instalado de SAP SCC que as empresas têm. Então, por exemplo, deixa eu pensar uma empresa muito grande que tem SAP. ArcelorMittal. ArcelorMittal é uma empresa gigantesca. Até você migrar todos os sistemas, tipo da Europa, da Índia, do Brasil, eu acho que tem ArcelorMittal nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, eu acho que o Oriente Médio também tem. Porque assim, a Arcelor é uma fusão de 3 grupos europeus. A Mittal é uma empresa indiana. Por incrível que pareça, a Mittal comprou a Arcelor. Que isso. Só para você ver o tamanho da potência que a Mittal é. E assim, foi uma oferta, o que eles chamam no mercado de negociações de empresas, né? Oferta hostil de compra. O que é uma oferta hostil? A empresa não está à venda, a empresa não se quer vender, mas mesmo assim tem alguém interessado em comprar que chega lá e vira e fala assim, olha, bota preço aí que eu vou comprar. Não interessa o preço, bota o preço que eu vou pagar. Caraca. Entendeu? E foi mais ou menos isso que a Mittal fez. Entendeu? Tanto que deu um bafafá danado, que todo mundo falou que ia cortar emprego, porque, enfim, aqueles murmúrios, né? Que tem sempre mudança de gestão, o pessoal fica com medo. Mas, assim, pelo que eu vi, foi mais medo do que a realidade, né? E, então, assim, você mudar o parque instalado de uma empresa desse tamanho é muito complicado. Verdade. E outra coisa, uma outra curiosidade que as pessoas às vezes não sabem, né, desse mundo corporativo. Lá em Contagem tem a Belgo BKERT. A Belgo BKERT é uma joint venture. Não, a BKERT é uma joint venture. Ou a Belgo BKERT? Bom, não sei. Não lembro. O que acontece? Tem uma empresa que era a Belgo Mineira e tem uma empresa que é a BKERT, que é uma empresa europeia. As duas se uniram e formaram a Belgo BKERT. A BKERT, ela é concorrente da Mittal.
Só que a Belgo Becaert é uma empresa do grupo ArcelorMittal. Que isso? Então, assim, você vê como é que é esse mercado, ele é meio louco, né? De empresas, de junção de empresas. Sim, sim. Então, é muita decisão e tipo assim... E a empresa, ela não instala sistema por esporte. Ela fala assim, vou instalar um SAP S/4HANA porque ele é bonitinho, porque ele roda mais rápido, porque ele roda tudo na memória. Isso tudo tem um custo associado. Então, por exemplo, se o mercado do aço, por exemplo, está em baixa, a empresa não está ganhando dinheiro, ela não tem como tirar dinheiro do bolso e bancar lá uma implantação de SAP S/4HANA de milhões de dólares, entendeu? Então, isso tudo tem que ser uma coisa planejada. Por isso que eu acho que ainda vai demorar um tempo para poder fazer, para poder definitivamente sepultar o SAP ECC e só existir o SAP S/4HANA, entendeu? Bom, a gente vai para um rápido intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Pessoal, devido ao tamanho do vídeo, aí ele vai ser dividido em dois. A primeira parte que vocês acabaram de assistir, que contém a entrevista, né, e dicas sobre o mercado de SAP e como entrar. E a segunda, que vai ser disponibilizado em sequência, num vídeo à parte, é um vídeo que o Bruno fez, compartilhando sua experiência de vida, sua experiência de viagens, né, a vários países que ele fez, além de trazer também dicas. Se você pretende trabalhar viajando, ele traz algumas observações que ele nos revela durante a entrevista sobre os países pelo qual ele passou. E ficou interessante porque há um impacto cultural muito grande. Lembrando também que se você se interessou pela área e se você quer começar a fazer algum tipo de curso, você pode acessar meu site, wesleyrodrigo.com.br, vai ter a parte de cursos EAD, e lá já vai ter também alguns cursos para SAP, além também de Java e outros cursos que vão sendo colocados à medida do possível. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam o segundo vídeo. No finalzinho do segundo vídeo tem um brinde lá para você. Valeu e até o segundo vídeo.